longo deste mês, nós temos refletido sobre o que é o reino de Deus na prática. Nós ouvimos falar muitas vezes reino de Deus para aqui, reino de Deus para ali, reino dos céus, reino de Deus. Na Bíblia aparece muitas vezes esta expressão no Novo Testamento e as pessoas confundem e não entendem bem o que é o reino de Deus. E nós temos falado sobre isso toda esta semana. E aqueles que não estiveram podem ver os vídeos que estão no YouTube da Igreja de Jubileu, que têm toda a sequência dessa reflexão. Porque, de facto, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a orar desta maneira, a orar para que venha o seu reino. Não é? Deve ser um desejo de todo aquele que ama a Deus, é que o seu reino venha. Ou seja, que o seu reino seja estabelecido. Mas quando fazemos esta oração, nós estamos a dizer, Senhor, que o teu reino seja estabelecido na minha vida. Ok? Não é na vida dos outros, não é no país, não é assim uma coisa abstrata, é na minha vida. E se cada cristão orar com sinceridade para que o reino de Deus venha à sua vida e trabalhar nesse sentido e mover-se nesse sentido, o reino de Deus vem a muitas vidas. Amém? Nós somos cidadãos deste reino, que é um reino espiritual. A verdadeira igreja é aquela que é constituída por todos que amam e obedecem a Jesus. E ela faz parte do reino de Deus. Os cidadãos do reino são aqueles que estão dispostos a cumprir a vontade de Deus na sua vida. Já falámos aqui sobre, depois até fiz uma música que tenho cantado, e hoje vamos cantar com a equipa do louvor, sobre o reino de Deus é assim, quer dizer, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É muitas outras coisas, mas isto, digamos, é a declaração ou a definição mais interessante que nós podemos ver na Palavra de Deus sobre o que é, de facto, o reino de Deus. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o programa deste reino, ou a Constituição. Todos os países têm as suas leis, não é? E depois, acima das suas leis, tem uma coisa chamada a Constituição do país. Nós temos a Constituição da República, à qual todas as leis, chamadas ordinárias, todas as leis são submetidas. A que está por cima, o guarda-chuva, é, de facto, a Constituição. E vamos falar um bocadinho sobre isto, sobre este programa do reino, ou Constituição do reino. Já vimos que o reino de Deus não é o que se come ou deixa de comer, tanto no sentido físico como no espiritual. Já vimos que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E agora peço convido-vos a abrir em Lucas, capítulo 4, 14 a 21, onde Jesus anuncia, Lucas capítulo 4, versículo 14, onde Jesus anuncia o programa do reino. Depois da tentação de Jesus no deserto, foi a primeira coisa que ele fez, batismo, tentação no deserto, e a seguir ele começou por anunciar o programa do reino, ou a Constituição do reino. Lucas 4,14 diz assim: então, pela virtude ou pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Então, depois do batismo e da tentação no deserto, Jesus voltou para a Galileia e para Nazaré, onde tinha crescido, e onde toda a gente conhecia a Jesus e a sua família, naturalmente. Eram terras pequenas e toda a gente se conhecia. E ele começou por dizer, por caracterizar a natureza deste reino. É uma natureza espiritual. Foi aquilo que ele começou por dizer, que o Espírito do Senhor é sobre mim.
Portanto, estamos a falar de um reino espiritual. O Espírito do Senhor é sobre mim para isto assim, assim. Então vem o programa. Portanto, é um reino de caráter espiritual. Portanto, nunca confundamos o reino de Deus com o reino político, administrativo, humano, terreno. Não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é invisível. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não tem uma placa à porta, como diz a canção. Não passa declarações, não pede declaração. O reino de Deus não são templos, não são eventos, não são honrarias. Não é nada disso. O reino de Deus é espiritual. Amém? E este anúncio, ou este programa do reino, não é mais do que o ano do jubileu no sentido espiritual. Não é? O anúncio que Jesus fez foi dizer: o ano aceitável do Senhor, isto é o ano do jubileu, está chegado. O reino de Deus chegou. Este é um reino espiritual, e este ano é um ano, uma espécie de ano do jubileu, mas agora espiritual. O que era o ano do jubileu no antigo Israel? Era um ano em que as terras descansavam, ninguém podia semear as suas terras, as terras tinham direito ao descanso, os escravos eram tornados livres e as dívidas eram saldadas. Isto é, o ano do jubileu era um mecanismo de justiça social no antigo Israel, para que não se perpetuasse a pobreza, não se perpetuasse a escravidão e a terra não ficasse cansada de tanta exploração, digamos assim, de ser cultivada ano após ano, ano após ano, ano após ano. Então, era um momento, uma pausa, digamos assim, é como voltar um pouco atrás e dizer: vamos lá começar de novo, vamos dar novas oportunidades às pessoas, às terras, vamos dar novas oportunidades aos que estão endividados, vamos dar novas oportunidades aos que são escravos e que, portanto, tornaram-se escravos, muitas vezes, normalmente por dívidas que não conseguiam pagar. Havia muita pobreza naquele tempo, havia muita exploração, já os profetas falaram disso de uma maneira muito clara. Então era um mecanismo de justiça social, o ano do jubileu. Agora Jesus está a anunciar este ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, mas é um ano de caráter espiritual. É um mecanismo de justiça espiritual. Mais do que de justiça social ou física, é um mecanismo de justiça também espiritual. Então o que é que ele diz? Evangelizar os pobres, diz no versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. E o termo que nós encontramos aqui no Novo Testamento refere-se mesmo a pobres no sentido material. Aqui não é espiritual, é pobres no sentido material. O Evangelho é as boas novas, a boa notícia para os mais pobres, que os mais pobres precisam de ouvir. O Evangelho. Porquê? Porque o Evangelho é libertador. Há dias vi um vídeo muito interessante passado no Brasil, em que alguém, não sei quem, possivelmente um youtuber, foi ter com, que creio que era crente pela sua linguagem, foi ter com uma rapariga, uma jovem, que estava a vender chocolates, uma caixinha a vender chocolates, numa estrada, ali num sítio onde haviam os semáforos e os carros tinham de parar, e ela, quando os carros paravam, ia de carro em carro a oferecer. Aquela jovem tinha 22 anos, tinha um filho com 5 anos, provavelmente era mãe solteira, provavelmente tinha que sustentar a si e o seu filho. E no Brasil, muita gente casa muito cedo, não é? Ou são mesmo muito cedo. E aquele rapaz chegou ao pé dela e disse: olha, eu quero comprar um chocolate, quanto é que custa? E ela veio e disse: então, e se eu comprar a caixa inteira, quanto é? Ela lá teve a fazer contas: olha, é tanto, é 50. E ele disse assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 100 reais. Muito obrigado e tal, mas eu não quero chocolates, isto é para abençoar. E estamos aqui a fazer um vídeo, se você não se importar, nós vamos pôr este vídeo na internet. Pode ser que haja aqui na região, ela disse qual era a cidade, algum lojista que precise de um empregado, para você ter um emprego.
Porque aquele rapaz passava ali muitas vezes e via aquela rapariga. E ela, mas a coisa começou assim, é muito interessante, a coisa começou assim. Ele chegou ao pé dela e disse, olha, eu não tenho dinheiro, mas queria muito um chocolate para dar ao meu filho. Você não dava e depois quando eu pudesse passava aqui? Vocês já estão a ver, não é? Vocês já estão a ver, não é? Estás-me a enfiar o barreto, quer dizer, ficar com o chocolate de borla. Mas ela disse, eu dou. E então ele agarrou no chocolate, agradeceu muito, disse, depois eu venho cá e tal, não sei o que, venho pagar. Estou de passar aqui. E foi-se embora. E mais tarde voltou então e disse, olha, eu era só para testar, mas porque você foi tão impecável e perante uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar um chocolate para dar a um filho, você não se importou, prontamente, espontaneamente, você ofereceu-me um chocolate, então eu vou-lhe comprar os chocolates todos, e deu-lhe o dobro do valor e não quis os chocolates. Claro que ela ficou muito contente e ele disse, às vezes os que menos têm são aqueles que mais dão. E nós sabemos bem que é assim. Às vezes aqueles que menos têm são os que mais estão disponíveis para abençoar os outros. Talvez porque eles sentem a necessidade, sabem o que é passar necessidades. Uma jovem com 22 anos que tem que ir para uma estrada, junto de um semáforo, para vender chocolates, para poder sustentar o seu filho. Ela nunca se referiu ao marido, né? É alguém que tem necessidades. Mas ela foi impecável. Ela não se importou de oferecer aquele chocolate, mesmo não recebendo dinheiro. E aquilo era a subsistência dela. Era o seu meio de subsistência. Os mais pobres precisam de ouvir este Evangelho. Eu não sei se ela era crente. Ele creio que era, pela linguagem. Ela não sei se era. Não é? Mas eu fiquei muito tocado com esta cena. Porque muitas vezes as pessoas, alguns que são pobres, no fundo, eles não são pobres, eles têm inveja dos ricos. E falam sempre muito mal dos ricos, e contra os ricos, e não sei o quê, mas se fossem ricos faziam o mesmo que os ricos fazem, ou pior. Não sirvas a quem serviu, nem peças a quem pediu. É sabedoria popular. Então os pobres precisam de ouvir as boas novas da salvação. As pessoas estão no fundo da escala social. As pessoas têm que lutar para pôr pão na mesa todos os dias, para sustentar os seus filhos. Precisam de ouvir que há uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem de boas novas, que Deus nos ama a todos, que Deus é o nosso provedor. Eles precisam ouvir esta mensagem. Não precisam apenas de ouvir mensagens contra o sistema político, contra a injustiça social. Não é apenas isso que eles precisam de ouvir uma mensagem de esperança, de salvação, uma mensagem centrada em Deus e no amor que Ele nos tem. Evangelizar os pobres. Este era um dos pontos do programa de Jesus. Do programa do Reino de Deus é um dos pontos. Se tu estás no Reino de Deus, o teu papel passa por aí. Evangelizar os pobres, isto é, levar a mensagem do Evangelho, da esperança em Deus aos pobres. Amém. Depois ele fala em curar os quebrantados de coração. Quebrantado significa enfraquecido, abatido, sem forças. O termo tem a ver com quebrar, estalar, rachar. A pessoa pode não estar feita em cacos, mas já está ali quebrado, já está rachado, já é uma questão de tempo até ficar feito em cacos. Os quebrantados de coração significa uma pessoa que está enfraquecida. É a palavra que é usada quando Jó suplica a Deus. O meu espírito, diz, o meu espírito está quebrantado, os meus dias se extinguem, a sepultura me está preparada. A certa altura Jó diz isso, o meu espírito está quebrantado, eu estou abatido, eu estou sem forças, eu estou no chão, completamente. E se ele tinha razões para isso, não é? Porque lhe aconteceram uma série de desgraças assim, de rajada. Há um irmão nosso, no norte do país, que de origem alemã, mas brasileiro, mas de origem alemã, que eu tinha-lhe pedido uma coisa há muito tempo e ele não havia maneira de me responder.
E eu, passados meses, mandei um mail a insistir. Disse, olha, desculpe lá estar a insistir, mas eu estou preocupado consigo, não sei o que é que se passa consigo. Eu pensei, se calhar teve Covid e já bateu a bota. Porque ele é velhote já. E ele, passados uns dias, respondeu-me, aliás, ligou-me, porque ele tinha o meu telefone, ligou-me e disse, olha, não é, peço muita desculpa, mas não tem qualquer intenção em não responder. Sucederam várias coisas de mortes na família, várias coisas umas atrás das outras. Só me lembrei do Jó. Ele é um pastor luterano. Eu só me lembrei do Jó. Eu nem conseguia respirar. Vinha uma e a seguir vinha outra, e a seguir vinha outra, e a seguir vinha outra. Foi uma rajada, foi uma coisa. Jó teve esta experiência. Por isso o seu espírito estava quebrantado. Amém? E o salmista diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor está perto. Se tu estás no chão, se te sentes em cacos, se te sentes que ainda não estás em cacos, mas já estás rachado, estás a abrir, estás a ficar completamente destruído, mesmo assim, não te esqueças que o Senhor está perto. É muitas vezes aqui que o diabo azugrina os nossos ouvidos e nos faz crer que o Senhor se afastou, que o Senhor está longe, que o Senhor não quer nada connosco, que o Senhor já desistiu de nós fazemos tanta asneira que Ele já virou a costa, já perdeu a paciência. Mas a Bíblia diz que Ele é longânimo, tem um ânimo longo, é paciente. E tudo isto porquê? Porque Ele nos ama. E o amor é paciente, diz o apóstolo Paulo. O amor é paciente. E o Senhor está perto dessas pessoas. Elas podem não sentir, mas Ele está ali. Sabe uma coisa? Quando alguém está em coma, os médicos e os enfermeiros muitas vezes dizem à pessoa mais próxima que vai visitar, fale com ele. Será que mas ele ouve? Não sabemos. Pode ouvir e pode não ouvir. E muitas vezes acontece que depois, quando a pessoa sai do coma e recupera, a pessoa diz, eu estava a ouvir tudo o que estava a dizer. No entanto, está ali, sem sentidos, em coma. Portanto, parece que não houve nada. Então faça isso com Deus. Você pode não sentir que Deus está ali ao pé, mas fale com Ele da mesma maneira. Porque a Bíblia diz que Ele está ali. Ele está com os que sofrem. Ele está junto deles. Perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado. Amém? Outro ponto deste programa era anunciar ou pregar a liberdade aos cativos. Diz no versículo 19, apregoar a liberdade aos cativos. Quem são os cativos? São as pessoas que estão presos por adições, por vícios, por dependências de todo o tipo, escravidão física, psíquica ou espiritual. Pessoas que estão presas por sistemas espirituais destrutivos. Há pessoas que estão metidas em determinadas seitas religiosas. Estão cativos, estão presos. Não são senhores de si. Não têm capacidade para tomar decisões. Foram destruídos psiquicamente, espiritualmente. E não conseguem achar o caminho de saída para fora daquele labirinto. Há pessoas que estão cativas na sua psique, na sua mente. Há pessoas que têm uma influência muito grande sobre aquela pessoa e destroem aquela pessoa com as suas palavras ou com as suas atitudes. Isso significa que aquela pessoa, a certa altura, fica a pensar que não presta mesmo, que não serve mesmo para nada. E começa a tomar como verdade tudo aquilo que dizem sobre si. Em vez de prestar atenção àquilo que Deus pensa sobre si, presta atenção àquilo que outros dizem sobre si. E as pessoas muitas vezes são cruéis. Especialmente quando se tentam julgar os outros. São cruéis. É muito fácil apontar o dedo. Não é? E isso, em algumas pessoas mais fracas, serve para os destruir, para os tornar cativos psiquicamente, mas também à escravidão física. Não é? Quantas vezes há estrangeiros em Portugal e portugueses noutros países
que vão à procura de trabalho e são escravizados autenticamente escravos dos tempos modernos. Jesus veio a pregoar a liberdade aos cativos. E eles precisam de saber que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eles precisam buscar a Deus. Eles precisam dar oportunidade a Deus na sua vida, para que sejam verdadeiramente livres. Eles precisam de confiar menos no braço do homem, como diz o salmista, e confiar mais no Senhor, nosso Deus. Liberdade aos cativos. E diz também que foi chamado para dar vista aos cegos. E aqui significa a palavra, tanto pode ser interpretada no sentido físico como no sentido figurado. Até porque Jesus usou imensas vezes esta palavra, cegos, a mesma palavra que aqui aparece nas Escrituras, aplicou aos fariseus. Ele disse que eles eram cegos. E a verdade é que Deus é luz e quer que todos possam ver o mundo espiritual. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós somos não filhos das trevas, nós somos filhos da luz. E por isso devemos andar na luz. Amém? É por isso que a nossa vida deve ser transparente. Não deve ser escondida. Porque tudo aquilo que se faz no oculto, um dia vai surgir à vista de toda a gente. É o que diz a Escritura. Então, ele veio para apregoar, para dar vista aos cegos. Jesus curou vários cegos, de várias maneiras. De várias formas diferentes, como nós sabemos ao ler os Evangelhos. Mas também os cegos espirituais, como, por exemplo, os fariseus. Cegos que não viam porque não queriam ver. Uma coisa é a pessoa querer ver e não ter visão. Não é? Eu tenho uma aluna que é cega completamente. Está a fazer mestrado. Aulas à distância. E ela está a ter muitas dificuldades. Mas nós temos de encorajar e ela vai conseguir. Mas ela não vê porque não consegue ver. Não sei se ela nasceu assim, creio que sim. Não é? Mas a pior cegueira não é desses cegos. A pior cegueira é daquelas pessoas que não querem ver. São cegos por opção. Estão cegos por uma doutrina. Estão cegos por uma tradição. Estão cegos por uma filosofia. E não conseguem alcançar a luz. E finalmente Jesus falou da libertação dos oprimidos, ainda neste versículo 19. Pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio para libertar os oprimidos. E a palavra oprimidos aqui quer dizer os pisados, os calcados pela vida. Não é? Pessoas que não estão partidas, mas estão magoadas. Pessoas que a sua vida não está ainda em cacos, mas estão magoados, estão doridos, foram pisados, foram calcados pelas circunstâncias da vida. Ele veio para pôr em liberdade esses oprimidos. Amém? Amém? Portanto, nós não temos que ficar a chorar ao canto da sala porque a vida nos foi madrasta neste aspecto ou naquele aspecto, porque nós fomos pisados por alguém ou pisados pelas circunstâncias da vida, fomos calcados. Não, nós temos de levantar os nossos olhos para cima e dizer: Senhor, esta é a minha circunstância. Eu estou assim. Foi assim que lidaram comigo. Foram injustos. Eu não merecia isto. Mas, Senhor, Tua é a justiça. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Conduz os meus passos. Conduz as minhas atitudes. Conduz as minhas palavras. Enche-me do Teu Espírito. Amém? Porque o Espírito de Deus é um bálsamo na nossa vida. Jesus leu esta escritura de Isaías. Não é? Lá está no capítulo 61 de Isaías, se depois quiserem ver, isto que ele disse aqui está no livro de Isaías, capítulo 61. Era uma promessa de restauração para o povo de Israel, no tempo dos profetas, mas Jesus aplicou-a àquele momento específico. Em Nazaré, naquele dia, naquele momento, e disse: eis o ano aceitável do Senhor, eis o ano do jubileu espiritual, agora é chegado. E o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu
para fazer isto, 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 isto e isto. E diz que, cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, o livro de Isaías, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. É muito interessante esta expressão. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A palavra de Deus, de facto, é para aplicar no momento presente, mas não é para ficar nos ouvidos. É para entrar na mente e para descer ao coração. E não foi isto que aconteceu. Parece que aconteceu, mas se nós formos ver mais à frente, ele foi expulso da cidade de Nazaré. Portanto, começou logo bem. Começou logo bem. Ele foi expulso pouco depois. Porquê? Porque a palavra de Deus ficou nos ouvidos. E as piores almas, as piores pessoas são aquelas em que a palavra de Deus fica apenas nos ouvidos. Não entra na mente e não desce ao coração. Porque quando a palavra de Deus entra na mente e desce ao coração, provoca mudança. Provoca transformação. Faz com que a pessoa ande em novidade de vida. Faz com que a pessoa comece a colocar os seus olhos mais em Jesus. A olhar com os seus olhos. A ouvir com os seus ouvidos. Mas quando fica apenas nos ouvidos, é alguma coisa perigosa. Qual foi a reação das pessoas? Diz que todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Não, como diz noutra versão, não é este o filho do carpinteiro? Aquele carpinteiro ali do bairro, não sei quem, que a gente conhece há muitos anos. Conhecemos a família, ele, a mulher, e não é este o filho deles? Nós podemos dizer e sabemos que a palavra de Deus basta-se a si mesma e fala por si. Independentemente de quem a declara. Ela fala por si. Pode ser uma criança, pode ser, já falámos aqui muitas vezes da burra do balão, não é? Deus pode falar através do animal, Deus pode falar através da natureza. Já falámos aqui o mês passado, creio, sobre muitas formas como Deus fala. Formas surpreendentes até. Mas, embora a palavra de Deus fale por si, é impossível desligá-la de quem a prega. Na nossa condição humana, nós não somos capazes, de facto, de desligar a palavra de quem a proclama. E por isso, a importância do nosso testemunho pessoal no reino de Deus. Não é aquilo que se diz, é se a nossa vida condiz com aquilo que se diz. E é por isso que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome anunciámos o Evangelho, em Teu nome fizemos e curámos enfermos, em Teu nome não sei o quê. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, que nunca vos conheci. Portanto, a palavra é uma coisa, ela vale por si, nem que seja na boca de uma burra. Mas nós, na nossa condição humana, não somos capazes de desligar a palavra do pregador, de quem a diz, de quem a proclama. E aí este foi o problema dos nazarenos, dos habitantes de Nazaré. Eles ficaram maravilhados com a sabedoria de Jesus, ficaram encantados com as suas palavras, mas disseram: mas este não é o filho do coisa, não é o filho do carpinteiro. Qual é então o foco do reino de Deus? Segundo a história do bom samaritano que Jesus contou, o foco do reino é o amor ao próximo que está fragilizado e vulnerável. O foco do reino de Deus é este. Talvez porque Deus sabe que nós, muitas vezes, é quando estamos vulneráveis, fragilizados, que damos mais abertura às coisas espirituais. Não é? Eu cresci numa igreja em Lisboa, desde criança, onde ouvia muitas vezes testemunhos de pessoas que tinham chegado à fé de uma maneira, através de um trajeto doloroso. Um problema qualquer de saúde, grave, desenganados dos médicos, e andaram neste bruxo, e andaram nos médicos todos que sabiam, especialistas em mais não sei o quê, depois foram aos bruxos e não sei o quê, e já em desespero de causa, alguém lhes falou: mas devias vir à minha igreja, ouvir a palavra de Deus, porque Deus cura ainda hoje e tal.
E a pessoa tem aquela reação de dizer assim, não tenho nada a perder, vou lá. E não é que Deus falou à vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas viraram-se para Jesus. E Jesus curou aquela pessoa que estava ferida de uma doença incurável, desenganada dos médicos, a quem os bruxos nada puderam fazer, nem os médicos especialistas. E eles davam este testemunho. Então muitas vezes são aqueles que estão mais fragilizados e vulneráveis, que estão disponíveis para ouvir a palavra de Deus. O foco do reino de Deus é justamente essas pessoas. O Evangelho não põe ninguém de fora. O Evangelho é para toda a gente. Nós encontramos inúmeros exemplos ao longo do Novo Testamento de pessoas importantes na sociedade, pessoas poderosas na sociedade, que se converteram a Deus, que ouviam o Evangelho e se converteram à fé. Mas o foco é o amor ao próximo, que está fragilizado e vulnerável. É isso que nós aprendemos na história que Jesus contou do bom samaritano. Um homem que estava ali para morrer, à beira da estrada, tinha sido assaltado, roubado, agredido, cheio de feridas, nem tinha forças para se levantar, e se ninguém o socorresse, morria. E passou um sacerdote e virou a cara para o lado, e passou um levita e virou a cara para o lado, e depois passou um samaritano, um vulgar cidadão, com o pormenor de que, sendo de Samaria, eles eram rivais dos judeus de Jerusalém e, portanto, nem falavam uns com os outros, muitas vezes. Mas ele não lhe importou que o homem fosse samaritano. Ele desceu da sua montada, ele foi ajudar o homem, foi pensar as feridas, foi-lhe dar água para beber, com certeza, foi reanimá-lo, pô-lo em cima da montada, levou-o até à primeira estalagem, deixou dinheiro para cuidarem dele. Ele fez aquilo que cada um de nós devia fazer. E esse era o coração de Jesus. Amar o próximo que está fragilizado e vulnerável. O que é isto? Nós não encontramos todos os dias um homem aí, caído, cheio de feridas, assaltado, roubado, agredido, a ponto de morrer. Não encontramos. Mas há muitas pessoas, no sentido figurado, que estão aí, na vida, nas margens da vida, nessas condições. O que é amar o próximo que está fragilizado e vulnerável? É quando a injustiça me incomoda. Eu faço alguma coisa contra isso. É quando a pobreza me incomoda, a pobreza sistémica. Eu faço alguma coisa contra isso. É quando o racismo me incomoda e eu faço alguma coisa contra isso. É quando o abuso me incomoda. Eu faço alguma coisa contra isso. É quando a prepotência me incomoda. Eu faço alguma coisa que está na minha mão contra isso. É quando a violência me incomoda. Eu faço alguma coisa que esteja na minha mão contra isso. Em vez de fazer como o sacerdote ou o levita, que é fingir que não vemos, que é o que muita gente faz, é nós irmos ao encontro daquele que está fragilizado e vulnerável. Esta história foi dita por Jesus, do filho pródigo, em resposta a uma pergunta que lhe foi feita. Quem é o meu próximo? E Jesus contou esta história. Então quem era o próximo? O meu próximo é aquele de quem eu me aproximar. Muitas vezes nós pensamos assim, um próximo é a pessoa que calhou estar ali ao pé de mim. Se não estiver ali a 2 passos de mim, já não quer saber, já não é o meu próximo. Não. O teu próximo é a pessoa de quem tu te aproximas. Não é ao contrário, não é ele que tem que ver vem ter contigo ou calhou a estar ali perto de ti, não. Aqui o próximo é aquele de quem eu me aproximo. O samaritano que ia descer de Jerusalém para Jericó, ele podia fazer o mesmo que os outros fizeram. Virava a cara para o lado. Mas ele aproximou-se. Ele fez-se próximo daquele homem, daquele pobre homem. Ele fez-se próximo. E o Evangelho é isso. Nós fazemos próximo daqueles que precisam. Amém. Nós somos cidadãos deste reino espiritual. Somos chamados a estabelecer o reino de Deus entre nós. A verdadeira igreja é constituída por todos aqueles que amam e obedecem a Jesus e faz parte deste reino.
Os cidadãos do reino são aqueles que estão dispostos a cumprir a vontade de Deus na sua vida e que dizem: Pai nosso que estás nos céus. Diga comigo: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. E depois de tudo, podemos dizer que o reino de Deus ainda é humildade e simplicidade. Humildade e simplicidade. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele.